Bom dia! Entrei até um minuto adiantada, por quê? Porque eu tô empolgada demais hoje. Ai, as pessoas falam, Mayra, você é uma pessoa muito segura, eu sou mesmo. Mas, porque Deus tem me conduzido nisso aqui, eu estou extremamente animada para o que nós temos para falar hoje. Principalmente porque eu acredito muito que isso vai chegar a quem precisa. Oi, pastor! Quanto tempo, saudade! Então, nós vínhamos conversando aí, a gente construiu uma base muito firme e vamos continuar fazendo isso hoje. E a gente falou sobre obediência e sobre disciplina, mas hoje eu nem vou fazer um apanhado dessas duas coisas com vocês, porque a gente vai discutir sobre isso no que a gente vai trabalhar hoje, que é a questão da desobediência. E isso é o mais difícil, porque as pessoas têm muito preconceito sobre como educar corretamente. E se alguma coisa, ainda que seja de acordo com a palavra de Deus, for dita pela boca de alguém que fala um monte de coisa que não é de acordo com a palavra de Deus, a pessoa já toma aquilo como uma coisa errada e descarta. Ao passo que muitas pessoas que falam muito bem sobre a palavra de Deus, que falam verdades fundamentais, verdades absolutas sobre Deus, elas trazem às vezes um conceito errado que não está de acordo com a palavra de Deus em relação a como agir na hora da desobediência. E o que acontece? As pessoas vão lá e dizem amém sem ir lá e consultar para saber se aquilo de fato é o que Deus está falando que é. E como eu já falei para vocês, eu tenho uma base firmada na Bíblia e creio muito numa profetisa para os nossos tempos, que por meio de quem Deus falou. Então eu creio no que nós conhecemos como espírito de profecia. E a gente vai se basear bastante num livro hoje, que é um compilado, que é um livro que trouxe trechos de escritos, então ele não foi, a pessoa não pegou e escreveu, deixa eu começar, começo e fim. Não, são trechos de várias coisas que foram escritas, mas que foram reunidos de acordo com os assuntos, tá? E a gente vai trabalhar em cima disso. A gente vai fazer uma oração e vamos para o que interessa. De novo, tema de hoje, desobediência. Querido e bom Deus, obrigada pelas tuas misericórdias, obrigada por mais uma vez estar aqui e que o teu Santo Espírito possa ir à frente com esta mensagem para que as pessoas a compreendam verdadeiramente, que isso seja um refrigério, uma luz, uma guia na maneira como estão dispostos a educar seus filhos. Em nome de Jesus eu oro, amém. Bom, galera, deixa eu tirar o óculos, que eu sempre esqueço. Vamos lá, a gente vai pegar um verso bíblico hoje e a partir desse um verso bíblico, a gente vai entender muitas outras coisas de acordo com noções razoáveis sobre o que é certo e o que é errado. E tem bastante coisa pra gente conversar, vou tentar me limitar aqui. Ai, não peguei meu... Deixa eu ver se eu consigo ver a hora aqui. Consigo. Peguei meu relógio hoje pra eu ficar de olho aqui. Mas vamos lá. Então, tem um texto em Provérbios 22:6 que todo mundo conhece, que diz o quê? Ensina a criança no caminho em que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele. E por que a gente vai se basear só nesse texto bíblico? Porque esse no caminho, este no, ele já vai explicar muita coisa pra gente. Muita mesmo. A gente vai... Olha, como a palavra de Deus, ela é rica e ela é inesgotável. Então daqui a gente pode tirar um monte de coisa. Então vamos lá, olha que interessante. O livro Orientação da Criança diz assim, ó. Quando pedis, então aqui a gente vai ver qual é o nosso dever. Mas o problema, eu já vou trazer aqui o problema que eu tenho visto muito nas redes sociais. O problema das pessoas é, elas veem isso aqui, esse é o nosso dever. E aí, elas falam, preciso cumprir isso como? A qualquer custo. De qualquer forma. E aí, ao invés delas cumprirem o dever, elas estão indo completamente contra o dever, porque elas não avaliam o restante da circunstância. Mas vamos ver qual é o dever inicialmente, que isso é a base aqui. Quando pedis a vosso filho que faça certa coisa, e ele responde, sim, vou fazer, e então negligencia cumprir a palavra, quer dizer, ele falou que ia fazer, mas não fez. Não deveis deixar a questão assim. Deveis chamar a criança às contas por essa negligência. Isso aqui tá certo ou tá errado? Tá certo. A criança falou que ia fazer e não fez, você tem que ir lá cobrar. Opa, peraí, você colocou sua palavra aqui, você disse que ia fazer, agora você vai ter que fazer.
Se passardes por cima sem notar, e aqui tá um perigo, nossa, no primeiro momento parecia, né, na live de terça, que eu tava falando só em relação àqueles pais que exageram, que querem obrigar os filhos a fazer as coisas, e não tava dando atenção a esses pais negligentes. Mas aqui, gente, aqui é muito importante que a gente perceba que a negligência é terrível. E tem pai e mãe que faz pouco caso de coisa pequena. Mas foi uma coisa pequena que tirou Adão e Eva lá do Éden. Então, o que a gente tem que entender é que, mesmo nas coisas pequenas, a gente tem que ter atenção e tem que usar de disciplina para orientar os nossos filhos. Porque se a gente for deixando coisas pequenas passarem, em um determinado momento, essas coisas vão crescer e vão ficar grandes. Então, ó, se passardes por cima sem notar, ensinarei a vossos filhos o hábito da negligência e infidelidade. A cada filho Deus dá uma mordomia, quer dizer, a função de mordomo, de ser responsável por alguma coisa ali. Os filhos devem obedecer os pais, devem ajudar a levar os fardos e responsabilidades do lar. E quando negligenciam fazer o trabalho que lhes é designado, devem ser chamados às contas deles exigindo que o realize. Você foi chamado para fazer um trabalho, seu filho, né? Não fez? Vem cá, meu amor, vai fazer. Só que a gente vai entender hoje como fazer isso aqui. Como chamar aquele filho que desobedeceu, que deu uma palavra mentirosa, não cumpriu, a fazer o que ele deveria. Segundo texto e o último dessa parte, qual é o nosso dever? A desobediência deve ser punida. Olha, uma verdade. O mal deve ser corrigido. Qual desobediência? Qualquer desobediência, aqui não está especificando. A mínima. Principalmente as crianças pequenas que se esquecem rápido do que a gente falou. A gente pediu para eles fazerem uma coisa, um negócio distraiu, deve ser corrigido. A iniquidade armazenada no coração da criança deve ser enfrentada e vencida pelos pais e professores. Aí já vem um outro perigo, né? Quem está com a autoridade sobre nossos filhos em determinados momentos, quando eles não estão conosco. Então, pelos pais e professores. O mal deve ser tratado com prontidão e sabedoria, com firmeza e decisão. Agora, isso aqui, se lido sozinho, pode dar margem e tem dado, principalmente com a ênfase que as pessoas põem quando elas tocam nesse assunto, para muito equívoco. O mal deve ser tratado com prontidão e sabedoria. Agora, qual é a prontidão? Qual é o tratamento que você deve dar de prontidão? É ir lá e pá! É ir lá e dar um grito, é ir lá e... com firmeza e decisão. Quer dizer, eu falei pro meu filho que eu ia agir assim, eu não posso ficar agindo assado? Não dá. Se eu falei que eu ia agir assim, eu vou ter que agir assim. Mas vamos para um texto. Eu quero levantar uma coisa, não propositalmente, mas é uma polêmica grandíssima, para a gente avaliar. Olha só, lá no livro Testemunhos para a Igreja, volume 7, página 198, diz assim: se você cometer algum erro, transforme sua derrota em briga. Não. Que se o filho cometeu um erro, transforma aquela derrota do filho num marco histórico para ele ver como ele é desobediente, como ele erra. Para ele ver. Não é isso que está escrito. E aqui não é só para os filhos. Se você cometer algum erro, transforme sua derrota em triunfo. As lições que Deus ensina quando você erra, quando bem apreendidas, trazem auxílio em tempo oportuno. Opa! Então, o que Deus está falando aqui? Que se você cometer algum erro, você tem que transformar a sua derrota em triunfo. Aí, qual é a polêmica? Triste, eu não gosto de comentar polêmicas, mas aqui fica um pouco... eu não tenho muito pra onde correr. Uma vez eu comentei num vídeo de uma pessoa, há uns 5 anos atrás, 4 anos atrás, até hoje, eu recebo notificações no YouTube sobre isso. Completamente equivocada a compreensão da pessoa. Olha só, a gente tem que se basear na palavra de Deus, ponto.
Tudo que a gente vê, que parece razoável, a gente vem e pondera, compara. Ah, com o que Deus falou, isso aqui tá ok, ah, ok. Ah, isso aqui não tá ok, ah, então tchau. Mas não é porque uma coisa que é super mal falada, que trata de diversos pontos, tem um ponto ótimo, que eu vou olhar para aquele ponto e vou descartar ele só porque tá ali no meio. Pega só aquele ponto, meu amor, descarta o lixo. Esse negócio de, ai, quando meu filho erra, ele tem que ser castigado imediatamente no sentido mais estrito da frase. Não é bem assim, segundo o que Deus nos diz. A gente vai pegar aquele erro dele, assim como a gente deve pegar o nosso, e transformar aquilo num triunfo. Quer dizer, uma vitória gloriosa. Como que a gente vai fazer isso? Não é passando a mão na cabeça. A gente já viu aqui que não é fazendo vista grossa, não é passando por alto pelos erros e pelos pequenos deslizes dos nossos filhos. Todos eles devem ser observados, corrigidos, todos. Mas também não é sair de um extremo para ir para o outro. Não pode ser assim, não é assim. Então a gente vai tratar de alguns pontos aqui. Como não corrigir? Qual o momento que eu devo corrigir? A gente vai falar sobre tudo isso. Quem é o nosso modelo? E aí a gente vai passar para exemplos práticos. E por fim, transigências, a gente vai voltar nesse ponto. Então, como não corrigir? Olha o que está aí agora, todos os textos do livro Orientação da Criança. Rogo-vos. Deus está falando através da sua profetisa. Rogo-vos, não corrijais os vossos filhos com ira. É este o tempo de todos os tempos em que deveis agir com humildade quando eles erram. Paciência e oração. Você lembra qual é o fruto do Espírito? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Até na hora de corrigir os nossos filhos, o fruto do Espírito deve ser o fruto que a gente vai estar produzindo, senão não faz sentido. Então, olha só. Então, é tempo de se ajoelhar com as crianças e pedir perdão para o Senhor. Maiara, mas aqui quando ele fez o negócio, eu já fiquei... A gente vai chegar nessa parte. A gente vai chegar. Hoje, parte prática. Olha o que continua falando. Por que a gente tem que se ajoelhar com a criança para pedir perdão? Com a criança, né? Procurai ganhá-las para Cristo, manifestando bondade e amor, e vereis que um poder mais elevado do que o da terra está cooperando com o vosso esforço, é o poder celestial. Quando nós erramos, Deus, ele não vem, gente, que pá na gente, não. Ele olha e fala assim, filho, dá a mão aqui. Não fala lá, nas cartas de João, se porventura pecarmos, porém ainda assim pecarmos, temos um advogado junto ao Pai, Cristo Jesus o justo. Nosso acusador não é Jesus. E nós não devemos ser acusadores dos nossos filhos. Mais um aqui, como não corrigir. Olha só. Quando sois obrigados a corrigir um filho, não... Esse é o mais difícil para mim. Não eleveis a voz em tom alto. Não percais o domínio próprio. Mas, Maiara, calma. A gente vai falar como não fazer isso. Eu vou chegar lá. Hoje a gente vai falar sobre isso aqui. Não eleveis a voz em tom alto. Não percais o domínio próprio. Olha o que tá falando. O pai que, ao corrigir o filho, dá largas, quer dizer, dá entrada, abre as portas, né? A ira, está mais em falta do que a criança. E agora? Eu tinha entendido, Maiara, que tudo era vara, que era na hora, imediato, vem aqui, agora você vai apanhar, não tinha que explicar nada. A gente falou anteontem e falou ontem sobre como, de maneira inteligente, as crianças têm que nos considerar justas, razoáveis, as ordens que a gente dá. Aqui tá falando o quê? O pai que corrige o filho com ira tá cometendo falta maior do que a criança. Qual? Não sei, ó, mas tá falando... Deve ser um pecado muito grande, porque não tá discriminando qual erro da criança. Qualquer erro da criança, quando você corrige com ira, você tá cometendo um pecado maior do que ela. Outro texto. Talvez os peguem asperamente e lhes deem impacientemente uma sacudida. Eu já te falei que não é pra fazer isso. Ai, como a gente peca.
Ai, que atire a primeira pedra, né? Mas não justifica. Tenho dito que sacudir uma criança, olha atenção para esse texto, jogará 2 espíritos maus para dentro enquanto joga um para fora. Gente, isso é muito sério. Se a criança estava cedendo à voz do Espírito Santo que estava convencendo ela do seu erro, e você vai e chacoalha ela e corrige ela, pode até tirar o mal inicial ali, mas está jogando mais 2 outros para dentro. Não deve ser assim. Mas a gente acabou de ver que não deve passar nada despercebido, que a gente tem que corrigir todas as vezes. Que abençoada correção é essa? A gente vai chegar lá. Se a criança estiver errada, sacudi-la apenas a torna pior, não a subjuga. Você não vai conseguir colocar ela debaixo das suas vontades, porque ela vai considerar razoável e voluntariamente vai te obedecer, como a gente viu que a obediência tem que ser voluntária lá na terça-feira. Não. Talvez por medo ela vai ficar ali embaixo, ou então você vai inspirar nela um espírito de rebeldia. Outra coisa, ó. Instrui-os pacientemente. Às vezes terão de ser punidos. Opa, Mayara, tá caindo em contradição? Não. A gente vai esclarecer tudo isso. Às vezes terão de ser punidos, mas nunca o façais de maneira que eles sintam que estão sendo punidos com ira. Porque se a gente viu ontem que o objetivo da disciplina é principalmente levar ao arrependimento, levar eles a se constrangerem e quererem se corrigir, se eles nos acharem irrazoáveis, ai, Mayara, mas que difícil, o que é que eu vou fazer também? Não, você não vai ficar implorando pro seu filho te achar razoável. Só que qual foi o único texto bíblico que eu falei que a gente ia se basear? Ensina a criança no caminho. Bom, se eu quero ensinar o meu filho a não ser rebelde, se eu quero ensinar domínio próprio, a gente viu que tem um texto claro falando, o objetivo da disciplina é ensinar o domínio próprio. E a repreensão é levar ao arrependimento. Então, se o principal objetivo ao disciplinar o meu filho é levar ele a ter domínio próprio, como é que na hora que eu tô corrigindo ele, eu não tenho domínio próprio? Se a Bíblia, porque isso a gente lê no Espírito de Profecia, mas a Bíblia diz, ensina no caminho. Então, se eu quero ensinar ela a ter domínio próprio, enquanto eu estiver ensinando, eu preciso ter domínio próprio. Faz sentido isso aí pra vocês? Pra mim faz extremo sentido. É muito razoável quando a gente pensa, quando a gente aproveita a bênção do raciocínio e pensa. Com tal atitude, punir com ira, fareis um mal ainda maior. Muitas diferenças infelizes no círculo familiar poderiam ter sido evitadas se os pais obedecessem ao conselho do Senhor na educação dos filhos. Agora eu vou falar uma verdade sem medo pra vocês. O maior problema é difícil. Sabe por que é difícil? Porque a gente precisa se educar primeiro. E as pessoas não querem. Elas não são levadas ao arrependimento. Elas não se avaliam enxergando seu erro, se entristecendo dele, querendo se corrigir. Elas não estão sendo influenciadas pelo Espírito Santo que está constrangendo e dirigindo, né? Nos trazendo o senso de pecado. As pessoas querem só continuar fazendo as coisas que elas fazem e gastar o tempo delas do jeito que elas querem, menos parar para se autoeducar para poder ser um bom educador para o seu filho. Menos se colocar sob a disciplina do Senhor para colocar os filhos sob a disciplina deles. Então aí a gente pode simplesmente ignorar aqui tudo que está sendo dito e tchau. Porque aí a gente também precisa assumir, a gente sai e fala assim, ok, eu não quero nem saber, nem vou tentar fazer o certo, assumo que eu não estou disposto a isso. Se para eu educar o meu filho, para eu disciplinar ele, se o principal objetivo, Deus está me falando que o principal objetivo da disciplina é o domínio próprio e o da repreensão é levar ao arrependimento, e eu não me arrependo quando Deus me repreende aqui com uma mensagem que nem essa, e nem tô me esforçando, nem pedindo para Deus me ajudar a exercer o domínio próprio, então é melhor eu não tentar educar meus filhos, certo? Eu já assumo que eu tô fazendo errado mesmo, ninguém tem nada a ver com a minha vida, só Deus lá no final mesmo vai poder fazer um juízo ali. A verdade é essa. Voltar para a simpatia. Qual o momento, então, que eu devo corrigir? Por quê? A gente acabou de ver que
Muitas vezes, todas as vezes nós não podemos corrigir com ira, mas muitas vezes os nossos filhos fazem uma coisa e a gente fica, eu me contamino muito fácil, tenho pedido muita misericórdia para Deus e Ele tá tendo misericórdia de mim, Ele tá me dando vitórias, mas é por Ele, não é por mim não. Mas porque o tempo todo, antes de olhar para os defeitos de caráter das minhas filhas, que eu preciso olhar, eu olho para os meus. Eu assumo que eu tô errada e eu quero não estar mais. Então eu creio que Deus tá levando isso daí muito em conta. Mas nós vamos ver agora um dos segredos para facilitar esse não se contaminar, não se irar. Vocês vão entender por que a gente fala tanto de extremos e por que eles são tão perigosos. Caso vossos filhos sejam desobedientes, devem ser corrigidos. Antes de corrigi-los, ide à parte, separado, sozinho, você vai para um canto, e pedi ao Senhor que abrande e domine o coração dos vossos filhos, aqui eu acrescento os seus, se for necessário, e que vos dê sabedoria para lidar com eles. Senhor, você foi a ponto de explodir. E eu tinha uma coisa em mim, gente, eu vou confessar pra vocês, que eu achava que se eu não pusesse pra fora, se eu não explodisse, eu ia morrer. Se eu fosse quieta, falar pra Deus com sinceridade que eu não queria me acalmar, que eu queria meter o grito, eu achava que eu tenho um piripaque, não ia adiantar nada. E como na oração era só em pensamento e eu sou uma pessoa que preciso me expressar em palavras, eu achava que eu tenho um piripaque, meu coração ia estourar no meio. Até que eu li que eu só sou vencida se eu deixar. E aí eu falei assim, eu não posso. Me acalma, Senhor. Eu quero me acalmar. Eu tomei uma decisão, porque eu descobri que eu não queria. Eu tô falando isso por mim, tá? Eu descobri que eu não queria. Então, eu comecei a querer e pedi isso pra Deus. Então, você vai lá, se ajoelha. Pede pra Ele abrandar o coração da criança e pra Ele te dar paciência, sabedoria pra falar com seus filhos. Aí, olha o que Ellen White, que é a autora aqui, fala. Nunca soube, em caso algum, que esse método falhasse. Não podeis fazer a criança compreender as coisas espirituais quando o coração está cheio de ira. Agora, o coração de quem? Aqui vem um ponto muito importante. Eu não posso fazer com que a criança entenda coisas espirituais se o coração está cheio de ira. Nem o meu que estou ensinando, nem o dela. Mas lembra da questão do livre-arbítrio? Eu escolho pedir para Deus e aceito que Ele me ajude a me acalmar. Porque antes eu descobri que eu não escolhia, eu queria ficar irritada, eu queria que Deus mudasse meu coração, mas eu queria explodir. Eu queria que se eu não fizesse aquilo, eu ia ter um treco. Mudei. Mas o livre-arbítrio, ele também é imperativo nos filhos. Então, às vezes você vai orar e não é imediatamente que o coração do filho vai se esvaziar da ira. E aí, é a hora de você falar alguma coisa? Vamos continuar. Um outro texto no mesmo livro diz assim: exigir obediência em vossa família. Tem que ter obediência em quem? Em tudo. Mas lembre-se que a gente já conversou sobre não ficar colocando regras desnecessárias, ordens desnecessárias. Não é para sobrecarregar e quebrar a consciência da criança e fazer como se ela fosse um cachorro. Mas, exigir obediência em vossa família. Mas ao fazê-lo, buscai ao Senhor com os vossos filhos e lhe pedir que entre e governe. Com as crianças, você vai ali diante do Senhor, vai pedir que Ele entre e que Ele governe. Pode ser que vossos filhos tenham feito algo que exija correção. Atenção! Mas, se lidardes com ele no Espírito de Cristo, seus braços enlaçarão o vosso pescoço. Eles se humilharão diante do Senhor e reconhecerão o seu erro. E isso basta. Não necessitarão então de castigo. A correção já foi dada. A repreensão já aconteceu. Por quê? Porque o objetivo, e por isso, gente, se você não viu as 2 lives anteriores, não diga amém pro que eu tô falando, não. Volta lá e assiste. A gente usou bastante texto bíblico, principalmente ontem. Entendeu o princípio? Qual é o motivo da disciplina? Ensinar domínio próprio, levar ao arrependimento. Então, aqui, eles reconheceram o erro, se colocaram debaixo da influência do Espírito Santo. Ou seja, já alcançamos o objetivo. O Espírito não está mais irado, conseguiram se dominar.
e foram levados ao arrependimento. Isso basta, não necessita você castigar. Por quê? Quando nós nos arrependemos sinceramente, o que que Cristo faz? Ele finge que nada aconteceu e nos recebe de volta. Ele não fala, então, mas mesmo assim você vai apanhar. Não, ele fala, se o que você fez, por exemplo, eu sabia que a minha mãe... eu vou contar um exemplo aqui ridículo. Eu tenho uma amiga que eu amo de todo meu coração. Quando a gente era bem criança, ela era minha vizinha. A gente se detestava. Olha, a gente brigava todos os dias em que a gente tinha contato. E a gente tinha contato quase todos os dias. Eu era extremamente nervosa e ela era extremamente, sei lá, nervosa também. E um dia, olha o que ela fez. Na casa dela, por algum motivo, eu acho que eu já conversei com ela sobre isso, mas eu não lembro agora. Se foi por rebeldia ou se foi por traquinagem, ela pegou, tinha um varal na casa dela. Ela apanhava muito, coitada. E ficava muito de castigo desnecessariamente. Mas isso não vem ao caso. Eu quero falar sobre consequência com vocês. Tinha um varal cheio de roupa. Ela tacou fogo. Queimou o varal e as roupas. Agora, vamos supor que não foi o caso. Que os pais dela tivessem conversado com ela, levado ela ao arrependimento, tá? E ela realmente se mostrasse ali arrependida e eles percebessem que ela jamais faria aquilo ali de novo e aceitassem. Isso. Não foi o caso, mas vamos supor. A roupa que ela queimou, gente, não ia se fazer novamente em roupa pra ela. Então, a consequência, ela é uma coisa natural. Ela não precisa ser uma coisa manipulada. Se o objetivo da disciplina, da correção, da repreensão já foi alcançado. Vocês estão entendendo isso? Não interessa o que as pessoas estão falando pra vocês aqui na internet. Nem o que eu tô falando. Pega o livro aqui, me chama no direct, Mayara, me dá referência de todos os textos que você usou, eu dou. Aí você vai orar e vai falar com Deus e vai ouvir de Deus. Mas assim, a gente precisa filtrar esse negócio de filtro. A gente recebe um monte de coisa. Quem não é surdo ouve um monte de coisa. Quem não é cego vê um monte de coisa, até o que não quer. A gente precisa saber avaliar aquilo. Do jeito que a gente quer ensinar os nossos filhos a avaliarem o que é certo e o que é errado, a gente também precisa. O Espírito Santo, ele nos constrange, ele nos dirige, ele nos mostra, sim, mas a palavra está à nossa disposição. A inspiração está à nossa disposição. Por que a gente não vai lá conferir? Está escrito aqui, isso basta. Não necessitam, então, de castigo. Por quê? Porque se depois de você se mostrar arrependido, na hora que você precisa de alguém que te fale assim, isso basta. O sangue de Jesus cobre o seu pecado, porque o seu arrependimento é sincero. Mas vem aqui que eu vou te dar uma surra bem dada, e isso e aquilo outro. Pode até parecer razoável, mas não é necessário. Para alguns não vai parecer, não é necessário. Não necessitam, então, de castigo. Mas a gente tem que também ter muito cuidado para não avaliar o nosso filho passando a mão na cabeça dele, uma coisa que ele tá fazendo ali, me dando uma liçãozinha. Crianças são inteligentes, por favor. Só para não ser punido, quando na verdade aquilo não é sincero. A gente pode orar e fazer, olha, filho, eu creio no seu arrependimento sincero. Eu creio que esse choro seu é sincero. Vamos fazer o seguinte, predeterminei, como Deus também predetermina e nos fala antecipadamente da consequência do nosso erro. Se isso ocorrer mais uma vez, nós vamos ter essa consequência. E isto para que você realmente entenda o quanto isso é ruim. Eu quero que você deixe de fazer isso e a consequência agora vai ser essa. Não a consequência natural, a consequência que eu coloquei ali, no meu direito de pai e mãe de autoridade. E se for possível, eu levo a criança a refletir sobre isso e considerar justo o que eu decidi ali, a minha decisão. Aí sim, mas não na hora que a criança acabou de se arrepender. É hora de envolvê-la, assim como Deus a envolve nos seus braços. E olha o que mais no mesmo texto. Agradeçamos o Senhor por ter aberto o caminho pelo qual podemos alcançar cada alma. A gente viu ontem ou anteontem que tem uma certa atitude que a gente faz, acho que talvez foi ontem. Certa maneira, palavras que a gente diz, a forma como dizemos e as palavras que dizemos, que elas podem fechar a porta de acesso ao coração dos nossos filhos. Bom, essa aqui é a porta que se abre a agir dessa maneira. Orando com eles, esperando que nem o nosso coração nem o deles esteja irado para isso aqui acontecer,
mostrando, dando tempo para o Espírito Santo levar os nossos filhos ao arrependimento. E se isso acontecer, basta. A gente vai, ora com os nossos filhos novamente, vamos pedir, vamos agradecer a Deus por causa disso. E depois sozinhos louvar, assim, alegres mesmo, porque Deus abriu essa porta. Agora, eu comentei rapidamente no primeiro dia sobre uma pessoa que falou que Cristo não é nosso modelo. Tem um texto lá que fala assim, pais. Eu só vou citar esse texto e vou passar para frente, que também não é o caso. Que isso seria um estudo muito profundo. Deixai que a vida de Cristo seja o modelo. Tanto para vocês, quanto para os seus filhos. Isso aqui agora é meu. Deixai que a vida de Cristo seja o modelo. Agora vamos lá para um exemplo prático. A autora desse livro, ela escreveu sobre uma circunstância pessoal pela qual ela passou, desse livro de orientação da criança, que é interessantíssima, essa experiência, e não é hábito dela ficar colocando experiências dela aqui. Mas eu vou ler essa daqui na íntegra, o trecho, porque ele é... Deixa eu ver a hora. Tá ótima a hora. Porque ele é interessantíssimo. Olha só. Ela fala assim, ó. Nunca permiti que os meus filhos pensassem na meninice que podiam me atormentar. Aí você já imagina uma mãe o quê? Se eles falar um A, eu já vou lá e tô com a cinta aqui, a mostra, ó. Não que ela não fizesse isso, mas tô com a cinta aqui, a mostra, e na primeira eu dou. Também criei em minha família ou outros de outras famílias. Então ela teve por alguns momentos curtos ou mais longos crianças que não eram filhos dela na sua casa. Mas nunca deixei que essas crianças pensassem que podiam atormentar a sua mãe. Nunca me permiti dizer... Agora, como que ela fez isso? Se autolimitando. Nunca me permiti dizer uma palavra áspera ou ficar impaciente ou irritada com as crianças. Um parênteses. Já fizemos isso? Eu já fiz. Esquece, Maiara. Segue fazendo certo de agora em diante. Ponto. Continua. Nunca tiraram vantagem de mim nenhuma vez. Ah, ele acha que ele vai me fazer de bobo, que vai me manipular. Gente, cuidado. As crianças manipulam sim, mas cuidado com a maneira como a gente julga tão mal a intenção das crianças, que às vezes é tão inocente ou imatura. Por isso que elas agem assim. Nenhuma vez, ó, nunca tiraram vantagem de mim nenhuma vez. Que vantagem? Nenhuma vez para me provocar a ira. Ah, então quando é que o filho tira vantagem da gente? Quando ele consegue nos deixar irados. Então não é quando a gente estava pensando. Quando ele nos deixa irados, aí é que ele ganhou vantagem em cima da gente. Então se você é do tipo... Não gosto muito... Em circunstâncias e com pessoas... Mas eu vou falar isso aqui. Temperamentos, né? O colérico, que gosta de ter a última palavra. Se você gosta que seu filho não tenha vantagem sobre você, ficou irado, já perdeu. Quando meu espírito estava abalado, então ela se abalava, mas ela não deixava a ira vir sobre ela. Ou quando me parecia que eu estava sendo provocada, eu dizia. Então, isso aqui... Ela estava agindo imediatamente. A gente não leu lá no começo que tem que ser imediatamente? Só que o que ela estava fazendo imediatamente? Ela não estava fazendo vista grossa. Isso mesmo, Daniele. Perdemos completamente a razão. E não só a razão. Nós perdemos a condução de Deus sobre nós. Porque a gente abriu brecha, porta para outro que vem nos induzir, para outro que vem ali tentar mandar no que a gente vai falar e fazer. Então, a gente perde a razão porque a gente está pecando. A gente perde Deus ali sobre nós, nos guiando naquela hora em que a gente deveria estar ensinando exatamente o que precisa ser ensinado para os nossos filhos. E olha então o que ela fazia. Ó, quando meu espírito estava abalado ou quando me parecia que eu estava sendo provocada, eu dizia. Por quê? O que a gente viu? Que o coração irado não consegue fazer nada. Nem repreender, nem ser repreendido. Ela falava... Crianças, deixemos... Mas ela não falava com tanta simpatia. Com certeza, eu imagino que... Com certeza não, mas com quase certeza. Porque eu imagino que ela falava com firmeza. Como deve se falar. Mas ela falava sem aumentar a voz. Crianças, deixemos isso descansar agora. Nada mais diremos a este respeito agora. Antes de nos deitarmos, falaremos de novo. Ponto.
tendo todo esse tempo para refletir, pela noite já haviam moderado e eu podia manobrá-los com muita facilidade. Então, olha só, ela falava assim, ó, percebia que estava sendo contaminada. Acabou, morreu o assunto, não vamos falar disso agora. À noite a gente conversa. E ela se retirava e a gente vai ver que ela se retirava para orar. Então, os filhos, aquilo o Espírito Santo já usava para constranger os filhos. E aí fala que quando eles já estavam moderados, quando aquela animosidade já tinha passado à noite, com muita facilidade ela conseguia manobrá-los. Na hora certa. Mas não tá falando que tem que corrigir imediatamente. A correção começou quando ela já cortou pela raiz ali a animosidade, tanto deles como dela. Continua o texto. Há um modo certo e um modo errado. Nunca levantei a mão para os meus filhos. Ela não, a gente continua lendo o livro, ela não fala disso, que nunca devemos fazer isso. Levantar a mão, se você levantar para bater, você vai bater. Não é isso. Mas olha o que ela tá falando, ela nunca precisou fazer isso. Há um modo certo e um modo errado. Nunca levantei a mão para os meus filhos antes de falar com eles. Eu nunca levantei a mão para eles antes de falar com eles. Se cediam e viam o seu erro, sempre o fizeram quando... E, ó, aí ela põe entre parênteses. Sempre o fizeram quando eu lhes apresentava isso e com eles orava. Então, assim, ó, se eles cediam e viam o seu erro, e todas as vezes acontecia isso, se eu lhes apresentava isso e com eles orava, e se eram submissos, e sempre eram quando eu fazia isso, o que tá o alcance da gente? Fazer o que tá... A gente consegue fazer por nós, a gente não consegue fazer pelos nossos filhos. A gente conduz, a gente guia no caminho. A gente não consegue usar eles como um ventríloco. Não dá. Então, quando a gente decide o que a gente vai fazer, para isso ter um reflexo neles. Então, se eles cediam, viam o erro e se eram submissos, e isso sempre acontecia quando ela agia assim, então eu os tinha sob o meu controle. Olha só. Na hora que ela se contaminava com ira, ela falava, basta, à noite a gente conversa. A gente vai ver mais pra frente que ela se retirava para orar. Os filhos observavam isso. O Espírito Santo, porque ela estava submissa ao Espírito Santo e obediente, podia atuar nesses filhos. À noite, os filhos já tinham esquecido aquilo que aconteceu. Quando ela ia conversar com eles, todo mundo sem ira no coração, e ela orava com eles e falava sobre o que aconteceu. O que a gente viu? Eles estavam sob o controle. Com facilidade, ela manobrava eles. E conforme o texto anterior que a gente leu, eles eram levados ao arrependimento, reconheciam o erro, e isso basta. Porque qual foi os textos que a gente leu ontem? O objetivo da disciplina é ensinar domínio próprio. Eu ensino fazendo o que eu quero que meu filho aprenda. O objetivo da repreensão, levar ao arrependimento. Alcancei o objetivo? Pronto. Se eu previamente tinha dito que eu ia dar um castigo, aplico aquele castigo, aquela restrição que eu havia falado. Mas se não havia sido falado isso, é o suficiente. A obra que Deus queria que acontecesse, aconteceu. Continuando aqui, ó. Nunca os encontrei de outra forma. Quando eu orava com eles, acalmavam-se todos e lançavam os braços ao redor do meu pescoço e choravam. Com arrependimento sincero. E às vezes a gente vai e faz o quê? Chora junto. Porque a gente se lançou ao pescoço de Cristo e chorou lá no pescoço dele quando a gente estava quase se contaminando, quando a gente estava sem saber o que fazer com os nossos filhos. Essa espera para que a circunstância esteja favorável e o Espírito Santo tenha a porta aberta para atuar, ela é necessária. E o agir imediatamente, às vezes, começa com quando nós estivermos mais calmos, conversamos. Com licença, eu vou me retirar para orar. Isso já é o agir imediatamente. Ao corrigir os meus filhos, nunca deixei que nem mesmo minha voz se mudasse de qualquer forma. Ai, Mayara, mas eu já deixei. Bom, não deixe mais. Quando via alguma... E se eu deixar, aí a gente volta lá. Porém, se você pecar, temos um advogado junto ao Pai. É sincero seu arrependimento? Peça forças. Continue agora submisso ao Espírito Santo para você não errar. Quando via alguma coisa errada, esperava até que o calor passasse. E então, por quê? Porque a gente viu que o coração com ira não vai aprender nada. Então, os pegava, e o nosso coração também não pode, já tem que ter passado da gente também.
os pegava depois de terem tido uma oportunidade para reflexão e estarem envergonhados. Opa, ela mandou eles pro cantinho do pensamento? Não. Ela deixou eles com o Espírito Santo. Ela deu tempo ali para eles refletirem. Ela não se contaminou, porque muitas vezes os nossos filhos, não é que eles fazem pra nos atacar, pra nos cutucar, pra nos levar à ira. Mas eles sabem, mesmo não sendo essa a intenção deles, eles esperam que na hora que eles perdem o controle, você perca também, porque é isso que eles estão acostumados. Então, quando eles virem uma cena diferente, isso vai levá-los a refletir. Gente, não interessa a idade que esse filho tenha. Eu não tô falando só papai de crianças que se comunicam bem já com os pais. Eu tô falando papai de criança muito pequeno, eu tô falando papai de adulto. Se até hoje você erra com seu filho que já é adulto, implore por misericórdia e mude a partir de hoje, mas meu filho já é casado, mas era então. Mas você continua cometendo os mesmos erros nas poucas oportunidades que você tem e dentro do limite que você tem? Para, você ainda pode influenciar seu filho. Nós temos poder de influência sobre os nossos filhos enquanto nós estivermos vivos, ou eles, né? Isso tá escrito na inspiração. Então, olha só. Depois de terem sido, acho que eu já li essa parte, mas vou reler, né? Ficavam envergonhados se eu lhes dava 1 hora ou 2 para pensar sobre essas coisas. E eu sempre saía e orava. Não lhes falava então, falava só depois. Depois de terem sido deixadas consigo mesmas por um pouco, a gente sabe que o Espírito Santo estava ali também, vinham a mim por causa disso. Bem, dizia eu, esperemos até a noite, talvez porque eles ainda não estavam prontos pela percepção dela, mãe, porque ela ainda não estava com o espírito totalmente tranquilo. Nessa ocasião à noite, tínhamos um período de oração e então eles diziam que eles prejudicaram sua própria alma e entristeceram o Espírito Santo com sua má atitude. Mas eu não deixava eles sem esperança, óbvio que ela não deixava... Tô falando no lugar dela, né? Óbvio que ela não deixava eles sem esperança. Conduzia para o arrependimento. Eu vou contar uma circunstância para vocês, acho que eu comentei nesses 2 dias, mas eu vou repetir. A minha pequena, ela tem ela tinha muita facilidade, tá? Isso mudou, de se irritar facilmente. Até hoje ela tem uma certa resistência quando a gente vai conversar sobre alguma coisa que ela tem consciência que ela fez errado. Mas quando ela era menor, dos 2 aos 3 anos e pouco ali, até um pouco mais, é uma característica dela, era muito, muito difícil. O que é que eu fazia, gente? Às vezes eu tinha que esperar dias, não sem tocar no assunto. Eu ia tocar no assunto, eu via que o espírito dela já se afetava, eu esperava. Mas eu nunca deixava passar. Eu não desistia de conversar sobre aquele erro. Eu voltava naquele assunto até que eu conseguisse conversar com ela sobre aquilo. E foi um trabalho muito duro. O meu marido me auxiliava nisso. Em um determinado momento nós colhemos o fruto. Começou uma mudança benéfica. Para a honra e glória de Deus. Não foi fácil. Mas nós fomos diligentes em fazer o que nós sabíamos que era o certo, até que aquilo desse resultado. É assim que a gente deve fazer. Estamos caminhando para terminar. Acho que eu tô avançando o tempo aqui já. Tô quase no meu limite. Outro texto agora. Os que desejam governar a outra pessoa, devem primeiramente governar a si mesmos. Quando um pai ou professor se torna impaciente, está em perigo de falar imprudentemente. Fique em silêncio. Há um maravilhoso poder no silêncio. Não é ficar em silêncio para sempre. Aquele ponto tem que ser trabalhado. Nossa, Mayara, mas cada pequena coisa... eu me cobro cada pequena coisa que eu faço, eu tomo um tempo para refletir. Eu tenho que ensinar isso ao meu filho também. Mas às vezes não é naquele exato momento que a gente vai conversar sobre isso. Às vezes naquele exato momento, o silêncio, ele vai ser um grande aliado. Último texto para a gente passar para o último ponto, que é o último mesmo. Essa oração... Último texto desse aqui. Essa oração poderá causar-lhes, a oração que você faz lá com seus filhos, tal impressão no espírito que verão que não sois insensatos. A gente viu que a gente precisa aliar a razão dos nossos filhos, o entendimento deles, com a consideração de justiça e razoabilidade com as coisas que a gente pede e com as obediências que a gente exige. Eles devem nos considerar justos e razoáveis para que assim eles considerem a Deus também, já que nós o estamos representando. Então, ó, essa oração poderá causar-lhes tal impressão no espírito, nos filhos, que verão que vocês, pais, não são insensatos. E se os filhos virem que não sois injustos,
tendes alcançado uma grande vitória. Eu pintei até de pink isso aqui. Essa é uma obra que deve ser levada avante em vosso círculo familiar nestes últimos dias. Queiramos essa vitória de os nossos filhos não nos considerarem injustos, imparciais, hipócritas. Queiramos isso. Como que a gente consegue isso? Na oração lá que vai levar ao arrependimento. É claro que depende do livre-arbítrio do seu filho. Tem crianças que são mais rebeldes e incisivas na sua rebeldia. Seja mais incisivo nas suas orações. É Ele que trabalha em cooperação conosco, o Senhor. E agora aqui, a gente vai ver um último texto para tratar, só voltar aqui no primeiro ponto que nós falamos, que é o perigo da transigência, de fazer a vista grossa. E com isso nós encerramos. É impossível descrever os males que resultam de deixar a criança entregue à sua própria vontade. Alguns que se extraviam porque são negligenciados na infância, alguns, mais tarde, incutindo-se-lhes lições práticas, voltarão a si. Mas muitos se perdem para sempre, porque na infância e juventude receberam apenas uma cultura parcial e unilateral. E eu acrescentaria, e porque esses pais, depois que verem o péssimo resultado da educação que deram, não estão dispostos a se humilhar diante de Deus, mudar, abandonar o que quer que seja para ser transformado e agora causar uma influência positiva nesses filhos, mesmo que eles sejam adultos, casados, que tenham filhos, que eles sejam avós. Não interessa o tanto que você errou. Olha, eu conheço um monte de gente que foi absurdamente errado, tanto pela condescendência quanto pelo o outro extremo, né? Da pancadaria, da ira com os seus filhos. Meu amigo, a gente conversou ontem sobre isso. Acho que foi ontem ou anteontem. Olha essas outras duas lives. A gente fez um breve comentário sobre a vida de Eli, sobre a vida de Arão, sobre a vida de Salomão, de Davi. Davi, quando ele errou, ele parou de disciplinar os seus filhos porque ele não era mais um bom exemplo. Façam que nem Salomão. Errei mesmo. Deus me perdoou porque eu me arrependi sinceramente. Pedi perdão para os meus filhos, que são o meu próximo, que são filhos de Deus também, pelo que eu fiz com eles. Perdão sincero. E a partir de agora eu vou dar prova, testemunho para os meus filhos de que eu mudei. Deus me transformou. E o que eu ver que neles é fruto do meu erro lá atrás, eu vou tentar desfazer. Como? Acertando agora na oportunidade que Deus me der, por menor que ela seja. Estão entendendo? Mayra, eu queria tanto que meu filho assistisse isso aqui, mas eu não fiz isso com ele. Então você chama ele e fala, filho, me despertei para uma verdade. Eu errei muito com você. Eu não queria que você cometesse o mesmo erro. Eu já pedi perdão para Deus, eu tô aqui para pedir perdão para você. Eu quero dar prova sincera do meu arrependimento para você e quero te influenciar melhor, acertando em todas as oportunidades que eu tiver daqui para frente, mas quero que você acerte com seus filhos. Veja isso. É assim que a gente tem que fazer. Vou terminar o texto. A criança que é assim prejudicada tem um pesado fardo a levar para toda a vida. Nas provações, nos desapontamentos, nas tentações, ela seguirá a sua vontade indisciplinada, mal dirigida. As crianças que nunca aprenderam a obedecer terão caráter fraco, impulsivo, nas pequenas coisas. A gente chama para conversar, filho. Você percebeu aquilo que você fez? Não devia ter sido dessa maneira. Vamos conversar com Deus sobre isso. Quer que a mamãe te ajude para, na próxima vez, você acertar, transformando o meu erro em triunfo? Lembra que a gente leu esse texto, testemunhos para a igreja? Transforme o seu erro em triunfo. As crianças que nunca aprenderam a obedecer terão caráter fraco, impulsivo. Procuram governar, mas não aprendem a se sujeitar. Não têm força moral para restringir o seu temperamento extravagante, corrigir seus maus hábitos ou subjugar a vontade insubmissa. Porque não foram disciplinados, porque a disciplina teria os levado a terem domínio próprio. Não passaram pela disciplina. Ore para que Deus discipline seu filho. E não brigue com Deus quando você orar e Deus colocar seu filho diante de certas circunstâncias que vão ser uma terrível disciplina para ele. Se for para a salvação dele, se for para ele aprender a lição da disciplina, que é o domínio próprio, que você não conseguiu ensinar, louve a Deus. Pare de tentar poupá-lo de ser disciplinado. Os desvarios da meninice não disciplinada tornaram-se herança da idade madura. O intelecto pervertido mal pode discernir entre o verdadeiro e o falso. Que não sejamos esses pais e que Deus nos abençoe. Não para que ninguém me veja. Eu quero honestamente só que realmente as pessoas considerem isso. Deus conhece a sinceridade do meu coração.
Coloca as pessoas para verem isso aqui, para refletir. Você, depois que acabar isso aqui, se não viu os outros, veja. Pega os livros, me chama, pede as referências. Vai orar sobre esse assunto. Que Deus alcance o seu coração, assim como que Ele continue alcançando o meu e não me deixe por nenhum só segundo, para que nós possamos fazer o que é certo. Vamos orar? Querido e bom Deus, como eu poderia lhe agradecer pelas boas circunstâncias que o Senhor me permitiu para que essa série de 3 lives acontecesse e porque eu tenho plena convicção de que fui dirigida por Ti e me regozijo nisso, Senhor, sem nenhum mérito meu, mas porque o Senhor pode usar-me ainda tão miserável como sou. Bendito e louvado seja o Teu nome. Senhor, ache portas abertas, bata, Senhor, e espere pacientemente até que se abram as portas dos corações para que essas mensagens cheguem a cada um das que a ouvirem. Em nome de Jesus eu oro, que o Teu Santo Espírito continue a impressionar-nos. Amém. Ótimo dia para vocês. Até alguma coisa que eu anuncie aí para a semana que vem.